Fala, vestibulantes da Universidade de Brasília, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Dessa vez respondendo aqui, ó, o Leonardo, tá? O Leonardo mandou aí uma dúvida, uma pergunta, na verdade, né? E uma dúvida ali também a respeito de qual é a forma menos difícil para ingressar em Direito na UNB. Aí ele até colocou aqui no comentário lá do vídeo, né? Que foi no vídeo passado ali do vestibular. Ele colocou assim, se seria o vestibular UNB ou usando a nota do Enem, isso na concorrência no Sistema Universal, na ampla, né? Então, o Leonardo e a galera também que tem a mesma dúvida que a respeito do curso de Direito, né? A resposta né, para vocês, né? A resposta que eu tenho aqui para trazer para vocês é que depende, né? Depende muito aí, primeiro, do sistema de concorrência da pessoa e também, ao mesmo tempo, depende da expertise da pessoa em cada processo seletivo desse. Porque esses processos seletivos, eles têm caras bem diferentes, né? Bem distintas, né? Tem uma cara diferente. O vestibular tem um estilo, né? E o Enem tem outro estilo. Então, depende muito da experiência que cada um de vocês vai ter. Se você tem um candidato aí, por exemplo, que a expertise é vestibular, independente de como for, é vestibular para ele, entendeu? Se o cara tem a manha, já tem a expertise mais pelo Enem, de repente para ele vai ser mais favorável para o Enem. Isso pensando na questão da habilidade, da aptidão. Mas se a gente for olhar em termos numéricos, aí também muda um pouco. E aí eu vou trazer aqui os números para você e vocês que me assistem nesse momento tomarem, né, as conclusões aí que vocês acharem. Então aqui eu vou trazer a minha impressão, tá? A primeira resposta que eu te dou é depende, tá? Depende. E aí eu vou trazer para vocês aqui alguns números também para a gente concluir esse raciocínio, tá? Lembrando que estou terminando, tá no forno, uma previsão de repente sair uma mentoria para o vestibular, certo? Eu estou terminando aí, eu já estou com alguns alunos ali estruturando a mentoria para eles e estou achando que eu vou estender essas metas, né? Esse estudo dirigido, essas metas de estudo para quem mais quiser. Então tá no forno ali, acho que em breve, de repente aí nós vamos lançar. Comenta aqui se você tem interesse na mentoria ali, já receber as metas de estudo em cima dos assuntos mais importantes do vestibular. Comenta aqui embaixo se você tem interesse. De repente, na semana que vem, talvez a gente já tenha alguma coisa por aí, tá bom? Mas vamos lá, respondendo aí, continuando aqui, né? Respondendo, a primeira coisa que eu quero que vocês observem para raciocinar comigo são os números, tá? Então, o que nós temos a respeito dos números? Peguei aqui primeiro direito diurno, tá? Direito diurno no vestibular, na última edição, deu 917 inscritos, tá? Sempre dá um pouco menos valendo, porque quando você pega os candidatos, quando eu baixo a planilha para extrair os dados, nunca bate esse valor, sempre dá menos, porque muita gente ali é eliminado. Então uma galera se inscreve, mas quando você vai ver quem de fato teve a nota divulgada, acaba sendo menos, né? Então, mas assim, inscritos lá estava 917 no vestibular direito diurno, tá? E o Enem teve 828. Se a gente for olhar por esse lado, o direito diurno, aparentemente, do Enem, ele traz menos inscritos, tá? Porque esse número ele vai diminuir também, porque é uma queda ali na quantidade de alunos que tem a nota divulgada. Beleza? O problema é que aqui está tão próximo, né? 917 para 828, está tão próximo, na minha opinião, que isso aqui não é muito suficiente assim, para olhar e falar, nossa, então eu vou apostar no Enem, tá? Primeiro, porque a chance do Enem atrair mais pessoas normalmente é maior, porque é um processo mais divulgado, mais conhecido. Aqui na última edição, o vestibular atraiu mais gente, mas né, o Enem sempre é uma expectativa de atrair mais gente ali, tá? E outra coisa, a questão da nota. Na prova do vestibular, aqui o argumento que o candidato precisou para passar, ali o corte, né? Ficou aqui na casa dos 227 de argumento final, tá? Isso aqui com certeza vai dar fácil aí, né, que o candidato tenha que ter somado aqui mais de 150 pontos nas duas provas, né? Certamente aqui
o candidato, eu não olhei lá, não olhei lá, depois eu vou fazer um vídeo aí de nota de corte e tal, eu detalho mais, não olhei lá, mas pelo argumento aqui, isso aqui certamente o candidato, ele precisou aqui, né, precisou de uma nota aqui, mais ou menos de pelo menos 70% no primeiro dia e 70% no segundo dia de acertos líquidos. Isso aqui, talvez no segundo dia um pouco menos por conta do peso. De repente ali uns 60% no segundo dia e uns 70, 75% no primeiro dia. Eu estou chutando mais ou menos por alto, vendo o argumento aqui, tá? Essa informação mais precisa, talvez eu vou dar num vídeo aí de nota de corte só do vestibular do direito lá. Aí eu mostro detalhado, porque de cabeça aqui eu não consigo falar para vocês, porque eu olho o número do vestibular, do PAS, da CCNEM, então tem hora que dá uma misturada. Mas é porque esse argumento final, ele não é a nota do candidato assim, líquida ali, né? Ela não é erros menos acertos dando essa nota, né? Aqui eles vão pegar o argumento ali de cada prova, o score bruto de cada parte da prova, jogar numa fórmula dali, vai gerar essa nota final chamada argumento final. A gente consegue ver mais ou menos em termos de acertos ali, observando o score, né, o score bruto ali, de quanto que o candidato tirou em cada parte da prova. Então a gente precisa olhar a nota do candidato que tirou 227 para ver certinho mais ou menos o percentual de acertos que ele teve, tá? E a nota máxima 299. Aqui com certeza, para chegar em 299, galera, esse é um argumento muito grande. Então, aqui o candidato com certeza tirou aí, de repente, mais de 85% no primeiro dia e provavelmente pelo menos uns 70% no segundo dia, tá? Com certeza, se brincar uns 80% no segundo dia ali. Foi notão isso aqui. E aí, o acesso Enem, nós tivemos aqui 700, foi mais ou menos 700 ali o corte de primeira chamada do acesso Enem lá na Ampla, tá? Então, o corte que eu estou falando ali, os pegaram as últimas vagas, tá? A galera que pegou as últimas vagas ali foi mais ou menos perto de 700 pontos, beleza? Agora, vamos olhar aqui o direito noturno. Lá na UNB nós temos tanto diurno quanto noturno. Também na Ampla, olha só o que nós temos em termos numéricos. O vestibular noturno, direito, ele tem bem menos candidatos, né? São quase 300 candidatos a menos. Na última edição, pelo menos, foi assim. Não sei se depois desse vídeo vai correr todo mundo para o noturno e vai dar 1000, né? Mas a gente tem aqui menos candidatos e quando tem menos candidatos, consequentemente, a tendência da nota é ficar menor. É o que acontece aqui, ó. Nota aqui, ó, o argumento final foi 197. Quem entrou com a pior nota dentro do número de vagas da primeira chamada entrou com 197. Isso aqui vai dar um pouco mais que a metade, né, do segundo dia e de repente uns 70% do segundo dia, 60%, 70% do primeiro dia. Eu tenho que olhar lá direitinho, tá? E aí a gente tem aqui 285, a nota mais alta aqui de quem entrou, o primeiro lugar, nota parecida com a do diurno, né? A diferença ali pouco menos de 10 pontos. Agora, veja, no acesso Enem noturno, deu 861. Perceba que o acesso Enem, tanto de dia quanto à noite, está dando quase o mesmo tanto de candidato. Então, pelo Enem, tanto de dia quanto à noite, está quase igual. Na verdade, à noite está mais concorrido e com nota maior, se a gente for observar aqui pelos números que eu estou trazendo para vocês. Então, a gente percebe claramente aqui, né, noturno com mais gente, se a gente for até fazer uma média geral aqui, né, a gente vai ter o acesso Enem com a média de um pouco mais de candidatos e praticamente igual diurno e noturno, não tendo muita diferença, noturno já começando a ficar mais concorrido do que o diurno. E a nota de corte, ó, maior também, ó, mais alta, 730 pontos, tá? Nota bem mais caprichada aqui. Então, com isso, o que a gente consegue concluir, né? Que depende, cara, depende mais uma vez, porque olha só, supondo aqui Enem, né? Enem, eu vejo tanto de dia quanto à noite, né? Praticamente igual, assim, em termos de concorrência, em termos de nota, praticamente igual.
e estou percebendo uma subida ali no noturno, né? Para tirar 730, 700 de média na ampla, com certeza você precisa ter mais de 900 na redação e você vai precisar ter aí, com certeza, em pelo menos duas áreas, mais de 800 pontos, tá? Em pelo menos uma, mais de 800 e as outras ali 600 e alguma coisa para ficar aqui perto de 700. Então, em relação ao acesso Enem, a estratégia ela é um pouco diferente do vestibular. Porque para o acesso Enem, você já tem a sua nota do Enem na mão para você olhar para a nota de corte e conferir se você está longe ou perto dessas notas aqui. O vestibular não, porque você olha essa nota aqui, mas você não faz ideia quanto que você vai tirar, né? A não ser que você tenha feito o ano passado. Se você fez o ano passado, tem sua nota e compara, você consegue ver se o seu rendimento do ano passado, se você chegou perto disso aqui, que aí de repente é só dar um gás um pouco maior, ou então se você está muito longe disso aqui. Então a métrica do vestibular é totalmente diferente da métrica do Enem e a estratégia é diferente também. A do vestibular é como se fosse um tiro no escuro, para quem nunca fez, né? Tem que dar o gás, tentar acertar mais da metade da prova. Direito é peso... curso de grupo 1, tem que ser peso maior no primeiro dia, mas também não pode negligenciar o segundo dia, porque o peso, a diferença do peso do primeiro dia para o segundo dia para os cursos de grupo 1 não é muito grande. É um ponto apenas de diferença, então você tem que dar o gás nos 2 dias. Claro que um pouquinho melhor no primeiro dia, né? O acesso Enem é a mesma coisa, o peso é maior para humanas e linguagens. O problema é que no Enem, a matemática, independente do curso que você quiser, ela faz toda a diferença na sua vida e a redação, né? Se você não for bem na redação e não for bem em matemática, cara, já era, sua nota não chega nunca em 700. Então, depende muito, cara, depende muito aí, né, de como o candidato está, de como ele se vê, se já fez o Enem alguma vez, se mais ou menos ali já tem uma nota, se já fez o vestibular uma vez, né? Então, se a gente for olhar só para esses números, noturno, vestibular é menos concorrido. Não significa que é mais fácil, né? Mas é menos concorrido, tá? Eu, particularmente, acho a prova do vestibular mais fácil a parte do primeiro dia do que o Enem. Já o Enem eu acho mais fácil, principalmente matemática, eu acho mais fácil o segundo dia do que o primeiro dia, né? Em relação ao vestibular, né? Então eu acho o vestibular de exatas eu acho ele mais puxado e já o Enem eu acho menos puxado, se pegar exatas, né? E já a parte de humanas e linguagens eu acho a do vestibular muito mais fácil, e é uma impressão minha. Já o Enem eu acho um pouquinho, não que seja difícil, mas em comparação ao vestibular eu gosto mais da prova do vestibular. Eu acho ela tá mais conectado com ela, até porque há muitos anos eu trabalho com PAS UNB, então a prova é muito próxima, e o vestibular também. Então, assim, me encanta mais a prova do vestibular, do primeiro dia, né? Eu acho uma prova mais do dia a dia, que a gente consegue extrair coisas do dia a dia, trazer para a prova, as discussões que tem na prova me agrada mais. A do vestibular, né? Então, e aí depende, porque às vezes você aí pode olhar para a prova do vestibular e odiar. Ou então você pode olhar para a prova do vestibular e achar que essa prova é boa, gosto do jeito da prova, não gosto da prova do Enem. Então é uma experiência muito particular aí. Então não tem uma resposta concreta para você. Eu posso ter a minha impressão, mas é por conta da minha bagagem, do meu olhar, e você talvez tenha uma outra impressão. Então você precisa dar uma conferida na prova mesmo, para ver qual prova você acha que conseguiria mais pontos. Qual prova você acha que está mais preparado, qual que é a que você está mais afim de dar um gás. Porque aí pode ser que essa aí, estrategicamente, você consiga mais pontos, né? Para finalizar, a do vestibular, ela, se a gente for olhar em linhas gerais, né? Noturno me parece menos concorrido. Acesso Enem, tanto diurno quanto noturno, levemente, né? Principalmente o diurno, né? Levemente menos concorrido que o vestibular. Mas assim, eu fico com a sensação de que o vestibular sempre vai ser menos concorrido,
no seguinte aspecto. É uma prova que nem todo mundo conhece, quem é de fora de Brasília e tal, então vem menos gente fazer essa prova, né? Então, tem um fator de correção, que já dá uma eliminada boa na galera. Então, a impressão que eu tenho é que a do vestibular acaba se tornando um pouco menos concorrida, vou usar o termo que você usou ali, menos difícil. Eu fico com essa impressão, tá? Beleza? Coloca aqui embaixo o que você acha, que você está me assistindo aqui agora. O que você acha? Você acha que a prova do vestibular é mais fácil ou que a do Enem é mais fácil? Coloca aqui embaixo para a gente continuar batendo esse papo aí. E coloca aqui o seu pedido de vídeos aí para a gente, então, bater esse papo aqui e discutir. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está na iminência de sair o edital. Qualquer dia aí vai sair o edital. E a gente continua esse bate-papo aqui discutindo aí sobre os processos seletivos da UNB. Beleza? Um abraço, não se esqueça, hein? Talvez vai sair uma mentoria. Coloca aqui embaixo se você tem interesse. Vamos nessa. Tchau, tchau.